Trovejar do Silêncio, Parte 1. Esta fita contém um ensinamento interno do trabalho do caminho infinito. Aqui você terá o segredo de toda uma vida, você terá o segredo da própria vida, o segredo do universo espiritual. Então, o segredo chamado universo material, e incluindo sua substância e formação, você encontrará a causa de todas as doenças, acidentes, pecados, medos e manejos desses assuntos, para que assim eles possam ser eliminados das experiências daqueles que desejarem a sua liberação. Infelizmente, a natureza dessa verdade é tal que somente poucos querem ou podem recebê-la e compreendê-la. Requer uma profundidade de visão, requer um fervor, uma vontade de prestar muita atenção, até que a verdadeira realização desta verdade desperte na consciência. Por favor, acredite em mim. Não haverá verdades mais profundas do que você encontrará neste áudio. Tudo o que há de uma natureza oculta em meu próprio entendimento e desenvolvimento da verdade. Tudo o que eu descobri na minha prática em mais de 20 anos estará neste áudio. Coisas que até agora eu não poderia dizer até mesmo a estudantes das classes. Isto é, se ao menos você ouvir e tentar ir um pouco atrás dos bastidores e ler as entrelinhas, escutando, lógico, com ouvido interno. Este assunto realmente tem tudo o que eu desejei por vários anos para passar aos alunos. Apenas para alguns alunos transmitir de forma individual, um aqui, outro ali. Esta é a primeira vez que 7 alunos receberão esta aula ao mesmo tempo. Claro, você ouvindo esse áudio pela primeira vez também estará apto a compreendê-lo. O segredo do tratamento do erro reside no conhecimento da natureza do erro. A natureza do erro é resumida numa só palavra: hipnotismo. Funciona assim caso personalize o erro. Vejamos. Se alguém chegar aqui e hipnotizá-lo e diz que aquela planta, ao invés de 3 ramos, tem 3 cobras, e por conta dessa sugestão hipnótica você aceita. O hipnotizador tem o controle da sua mente e você concordará que são cobras. Você tem medo delas. Você fugirá delas. Você poderia até pegar uma faca para cortar as suas cabeças, baseando-se na premissa do hipnotizador que seriam cobras. É claro, as cobras, as aparências, não têm nada a ver com isso, porque não importaria o que fosse fazer com aquelas cobras inexistentes, pois o fato de vê-las ainda não mudaria enquanto estivesse hipnotizado. Assim, a única maneira possível de se livrar destas cobras seria sair do hipnotismo. Não há como você se livrar do medo de cobras ou de levantar sua espada enquanto estiver hipnotizado. Em outras palavras, enquanto a hipnose durar, a imagem estará lá, não é? Então, não existe uma tal coisa como doença ou como morte, não desde que o mundo começou. Um único homem ou mulher já morreram ou estiveram doentes, mas cada tentativa de se livrar de uma doença fará com que 2 doenças cresçam, onde antes era apenas uma. Dizem na medicina que da mesma forma que superam a malária, eles encontram destruição, caos no câncer, portanto conseguem apenas ter um controle dessa destruição, deste caos, tanto do câncer ou ataxia locomotora, e na mesma velocidade que os médicos controlam essas doenças, outras 2 surgirão. Por quê? Porque a premissa original existe. Qual é? Hipnotismo. Enquanto você estiver hipnotizado, acreditará que existe uma personalidade diferente de Deus nessa sala de aula. Você estará acreditando em nascimento,
crescimento, maturidade e na morte. Você captou isso? A única maneira de se livrar dessa imagem, desse conceito, é dizer que não há essa pessoa na sala de aula ou em qualquer lugar. Há somente Deus nesta sala ou em qualquer outro lugar. Como você poderia dizer que há somente um Deus aqui em todo lugar? Bem, há apenas uma vida, e isso é Deus. Há apenas uma mente, e isso é Deus. Há apenas uma alma, e isso é Deus. Há apenas um espírito, e isso é Deus. Há apenas uma lei, e isso é Deus. Há apenas um princípio criativo, e isso é Deus. Há apenas uma vida, e isso é Deus. Então, o que poderia estar aqui exceto Deus e os seus efeitos? Nada. Agora, a primeira coisa que deverá acontecer é sermos deshipnotizados e dizer: não há homens ou mulheres nesta sala ou em outro lugar. Fomos moldados a dizer que as pessoas nascem, amadurecem, envelhecem, que ficam doentes, que pecam, que têm bebês e no final todos morrem. Você vê isso? Agora somente você poderá parar o nascimento e a morte. Desde quando você nasceu e morreu? Você poderá parar quando for deshipnotizado, com a intenção para que possa ver, sentir que Deus é a única presença, o único poder, a única vida e a única mente. Assim, quando você ouvir sobre um nascimento ou uma morte, sobre um pecado, uma doença, poderá dizer a si mesmo: graças aos céus não estou hipnotizado, eu sei que há apenas um Deus. Neste momento, você vê, sente que Deus é. Você estará hipnotizado no momento em que vê um mundo mortal e material. A partir daí, não há como se livrar disso. Essa é a razão pela qual, se matar a cobra, você encontrará outras duas que ocuparão o lugar desta. É por isso que, mesmo com a medicina, todos os anos muitos ainda morrem. Todo mundo que nasceu morre. Eles vêm e vão. Na melhor das hipóteses, poderão viver por mais alguns anos, e isso é tudo. Esses poucos anos foram adicionados pela descoberta de novos medicamentos para manter uma qualidade de vida, assim como para manter os bebês, os prematuros, vivos. Há ainda pessoas que morrem de pneumonia, tuberculose, câncer, insuficiência cardíaca. Mais do que nunca de coração do que câncer. Vejam, não faria diferença se essas doenças parassem, outra ocuparia o lugar. Agora, se você concordar que há um Deus, isso significa que você concorda que há um poder infinito de bem. Então, certamente você concordaria que não há um erro, pois não pode haver doença, não pode haver morte ou qualquer coisa da natureza do pecado, doença ou morte. Seja o que for que você esteja observando como um bem-estar humano, faz parte da hipnose. Você entende? É claro que um humano saudável de 30 anos será algum dia um humano de 70 ou 80 anos. Você entende o que eu quero dizer? Você estará sendo enganado por uma aparência de boa saúde até o momento que você for deshipnotizado. A partir daí, você saberá que não há bons humanos ou seres humanos malignos. Não há humanos doentes ou seres humanos saudáveis, pois existe apenas Deus, unicamente a única alma, a única substância, a única lei, o único espírito e a única atividade. Então, até você morrerá para o sentido humano.